Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, o podcast do longboard brasileiro, o podcast do Cultura Longboard. Aperta o play e vem com a gente. Nesse episódio de hoje trouxemos ele de volta, o professor Raimundo, nosso amigo, pescador, escritor, professor, cineasta, diretor de filme, nosso tio Jaime Viúdes, né? E hoje o nosso assunto é um papo que acredito que seja um tanto polêmico, né? Mas, ao mesmo tempo, muito importante, essencial, fundamental para você garantir a sua segurança e a dos outros. É sobre um cara que, nesse mundão todo dos pranchões, ele é bem simples, é companheiro. Alguns chamam de lash, outros chamam de cordinha. E também tem os que chamam de elastic, né? Então, o nosso assunto de hoje é essa relação aí da cordinha com o surf clássico, né? O que está certo, o que está errado, qual a condição correta para fazer aquele surf sem lash, com cordinha, sem cordinha. A cordinha é um aspecto cultural, né? Será que é de país para país, de cidade para cidade, estado para estado? Como é que é isso, né? Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Porque o papo hoje está riquíssimo, né? Mas antes da gente iniciar nosso papo, eu quero aqui receber essa bancada maravilhosa, essa bancada que transforma o nosso podcast em único, que faz do podcast Cultura Longboard ser o primeiro e único podcast do país especializado em longboard. Sejam bem-vindos, meus amigos, Thiago Bulhões, o Terráqueo, e Cris Góes, Dr. Chris. Sejam bem-vindos. Galera, hoje o dia promete, hein? Limpa os ouvidos aí, aumenta o som, porque conteúdo tem. É uma bagagem muito grande de todas as vertentes do surf de longboard aí que você possa imaginar. Assim, a gente, quando tá junto ali, todo mundo é a cabeça rodando a milhão de todo mundo junto. Deixar ele falar, ele vai contar. Eu sou a Cris, sou professora de neurologia e aprendiz de surf, e estou aqui para contribuir um pouco com vocês com as minhas experiências e ouvir um pouquinho da experiência tão longa do Jaime com surf. Boa! Viúdes, a gente já tem um quadro aqui com você que é Papo com Viúdes, mas esse quadro está alguns episódios atrás. A gente hoje já tem muitos ouvintes, vários ouvintes, né, em todo o Brasil, né, como segundo o Spotify, em 15 países. E podem ser novos ouvintes, né, que ainda não te conhecem. Então, eu queria que você se apresentasse para esses novos ouvintes, ou para os ouvintes mais antigos, ou os que vão chegar ainda. Então, se apresenta rapidinho aí, para a gente começar a bater esse papo. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você costuma falar. Uma honra aí estar participando do Cultura Longboard com vocês. Realmente fazia tempo que eu não aparecia por aí, mas nunca é tarde para retomar, né? Bom, por mais que a gente tenha experiência, como o Bulha falou, mas Elastic eu não conhecia não, cara. Elastic foi a primeira vez que eu ouvi, vou guardar essa aqui. Botar o hashtag lá quando estiver pegando uma onda sem lash lá, botar um no elastic em vez de no leash. Mas enfim, cara, acho que a apresentação aí você falou bem, cara. Eu trabalhei com tudo aí, eu fui competidor muitos anos, longboard, circuito brasileiro, mundial, regional. Foram 15 anos de competição e nesse processo todo aí também trabalhei com jornalismo, produzir filme, produzir eventos, produzir programas para televisão, dei aulas clínicas, enfim. Acho que foram atividades suficientes aí para acumular um pouquinho de bagagem para a gente poder debater sobre os assuntos aí, principalmente esse que está em pauta hoje. Boa, vamos nessa, Viúdes. Eu quero só deixar um abraço aqui para todos os nossos amigos e ouvintes que estão diariamente aqui, né, conectados conosco. Na semana passada, a gente acabou descobrindo que todas as perguntas e enquetes lá no Spotify, elas precisam ser aprovadas. Então, quando a gente foi lá e olhou, tinha um monte de mensagem, de pergunta, de resposta. Aí a gente já saiu aprovando tudo, né?
E a partir desse episódio de hoje, a gente vai começar, todo final de episódio, a gente vai começar a trazer as perguntas e respostas dos nossos ouvintes que participam lá no Spotify. E a gente vai responder uma por uma a cada episódio. Então, é isso aí. Vildes, o espaço é todo seu. Bora trazer esse assunto para a mesa dos nossos ouvintes, tirar a dúvida de milhões, né? Tirar a dúvida de muita gente e de muitas pessoas que estão nos ouvindo, que irão nos escutar em breve. Então, seja bem-vindo, irmão. Bom, a gente, levantei uma pauta aí para a gente discutir, que é a relação do surf clássico e a cordinha. E, assim, como você falou, é um assunto polêmico, né? Porém, eu acho que é importante a gente levantar essa questão, porque o surf clássico, ele é o surf de base livre, né, cara? Trabalho dos pés, aquela coisa da leveza, né? O trabalho realmente livre do longboard em cima de uma prancha grande, que tem bastante área, né? Não só de comprimento, como de largura também, e exige uma movimentação constante, não só da rabeta para o bico, mas também naquelas pisadinhas marotas na borda para facilitar ali uma troca de borda ou dar uma equalizada ali, encaixar melhor a borda de dentro no pocket da onda, como a gente estava falando aí antes de começar a gravação, né? E até por isso o surf clássico, até por isso é a vertente mais técnica do surf de longboard, né? Então, assim, é justamente por essa movimentação toda que uma prancha grande e larga exige, eu acredito que o ideal seria não ter nada preso aos pés do surfista. Eu acho que facilita bastante, eu falo isso por experiência minha, da forma como eu me sinto melhor quando eu estou surfando com uma prancha clássica, diferente de quando eu estou com uma prancha progressiva, que eu estou com a base mais fixa, né? O comprimento e a largura são menores e, como responde muito mais na força, o uso da cordinha não interfere tanto na minha performance. Mas numa prancha clássica, no surf clássico, eu vejo, principalmente quando eu estou assistindo alguém surfar, seja ao vivo, seja na televisão, parece que tem um objeto estranho no meio, né? Porque você olhando os surfistas mais técnicos, a movimentação é tão intensa que o uso de uma cordinha ali, em algum momento, vai acabar atrapalhando. E é uma percepção que eu acabo tendo na prática quando eu vou usar. Tanto que as minhas pranchas, o Marcelo Carboni e o Thiago da TD Custom Glass, eles não fazem nem o furo do plug, né, para colocar a cordinha, né? Não tem onde amarrar a cordinha. Isso não é uma coisa que eles fazem exclusivamente para mim. Na verdade, assim, tem outros surfistas aqui no Guarujá, ou que são da equipe deles, e que eu sei que eles não fazem também. Não, aqui em Salvador tem alguns, Saul, tem Pastor, tem Thiago Pastor, tem uma galera que tem pranchas do Marcelo, por exemplo, que não tem o furinho lá do plug. Ó, eu tô com uma prancha Michael Takayama aqui em casa, 98, que também não tem encaixe para cordinha. Agora, vendo para um lado mais das pessoas que não são tão experientes, assim, eu vejo que, assim, hoje em dia surgiu uma modinha de surf clássico, de começar a surfar logo como a single fin, e muita gente, assim, que tem pouca experiência, que já está querendo surfar sem cordinha, porque, enfim, é legal surfar sem cordinha, e com certeza as pessoas não têm habilidade para fazer essas movimentações todas em cima da prancha. E em relação ao exemplo que dá para esse tipo de pessoa, porque eu acho complicado, assim, que eu já vi várias pessoas, assim, que não fazem essa movimentação e não usam porque acham que não pode usar e já começam a surfar com uma prancha pesada, single fin, reta, sem curva, 50 bota 50 com 50. Inclusive, a gente conversou até sobre isso no episódio 72, né? A gente falou sobre essa questão do iniciante que quer começar com a single fin para poder seguir essa modinha e que, na verdade, não é nada disso, né?
Eu vou falar, assim, a minha percepção ao longo desses anos também. É a mesma percepção do Jaime, e quem vê meus vídeos postados aí em redes sociais vai ver que não tem. Eu ando com um glider que é 10 pés, brother. Então eu coloco ele na água num ambiente extremamente controlado. Não é um ambiente que eu vou. Que eu tenho certeza que eu vou perder prancha, machucar alguém. Óbvio que é um ambiente extremamente controlado durante a semana, cedo. E então, assim, eu me sinto à vontade para surfar sem cordinha, porque o meu índice de erro não é ser arrogante, mas o meu índice de perder prancha é muito, muito, muito baixo. Andando nessa condição de uma onda fácil, num lugar tranquilo, com pouca gente, num ambiente extremamente controlado. Quando o ambiente muda, quando eu me deparo com uma outra situação, é final de semana, tem mais gente na água, tem disputa de onda, tem onda de verdade, eu troco de equipamento. Eu não uso mais o longboard sem golfinho, sem cordinha, eu troco de prancha. Eu uso pranchas menores, como já me falou, mais estreitas, mais ágeis, que me permite uma base de menor movimentação, e eu tô com a cordinha, entendeu? Assim, não é só o equipamento, é todo o ambiente que envolve você estar ali com uma prancha grande, num lugar tranquilo, para você trabalhar a movimentação em todas as partes, ocupar todas as partes de uma prancha sem a cordinha. Não tem como eu andar num longboard 10 pés, trocando de base. Pô, tem uns caras que entram e saem do nose com diferentes pés, assim, o cara entra com o pé esquerdo, daqui a pouco ele entra com o pé direito. Não tem como, bicho, o cara não vai conseguir andar com uma cordinha enrolando nos pés. Provavelmente quem não anda de longboard dificilmente vai entender o que a gente está falando. Então, assim, para quem tá vendo, assim, é um absurdo, assim, o cara tá sem a cordinha. Mas, tecnicamente, é difícil demais surfar com pranchas que exigem movimentação de perna com uma cordinha enroscando nas pernas. Essa é a verdade. Vildes, agora você falou, né, que às vezes você vê a galera surfando, aí vê a cordinha, né, ali pelo meio, enroscando na prancha, na perna, e que você acha que tem muita coisa ali ao mesmo tempo, né? Ficar uma coisa suja. Mas quando a gente vai olhar, né, quando a gente assiste vídeos, principalmente da galera de fora, galera da Califórnia, da galera da Indonésia, enfim, fora do Brasil, a gente vê que a maioria da galera não usa cordinha, né? Porém, né, aqui no Brasil, quase todo mundo usa cordinha, né? Você acha que isso é uma coisa cultural, é um aspecto cultural, sabe? A galera já nasce lá sem a cordinha no pé. E aqui a galera já nasce com a cordinha no pé. O que é que você acha disso aí? Eu, ao meu ver, eu acho que tem essa questão da cultura, entendeu? São lugares diferentes, né? Picos diferentes, tipo de onda diferente, tudo que envolve, então, né? Mas eu queria que você contasse, eu queria que você comentasse sobre isso. Cara, é um aspecto cultural o não uso da cordinha. É fato, cara. É fato. Isso daí, essa cultura nasceu na Califórnia, né, cara? E ondas perfeitas que derretem, lentas, fáceis de surfar, né? Ondas de point break. E elas terminam geralmente nas pedras, ou seja, não tem banhista. Então, entra no que o Bulha falou também. Então, a arte do surf clássico foi desenvolvida nesse ambiente, né? Então, só que a Califórnia dita moda, espalha para o mundo inteiro. Isso chegou para a gente, cara. E a gente tem poucos beach breaks, mas a gente tem condições favoráveis ao surf clássico. Aqui na Praia do Tombo mesmo, que é uma praia conhecida de ondas fortes, mas quando tá marola, são ondas que abrem para os dois lados, tem o canto esquerdo que funciona como point break, o chamado Bostrô, que é uma esquerda em formato de point break, e que possibilita o surf clássico. Então, assim, são pranchas, você vai usar no surf clássico, nessas condições, pranchas com muita inércia, sem muito contato com a água, né? Principalmente lá na Califórnia. São pranchas
Os caras usam pranchas grandes mesmo, pranchas retas, com inércia, pouco contato com a água, e até por isso não faz sentido nenhum você ter alguma coisa também ali impedindo, nem que for minimamente o arrasto da prancha, né? Então, assim, fluidez, né? O sinônimo do surf, fluidez. Pô, você vai ter alguma coisa ali numa marola de 1 pé, 2 pés, 3 pés que seja, alguma coisa ali prendendo na água, causando um arrasto a mais, sendo que os caras estão buscando o tempo inteiro a fluidez, a leveza, a inércia. E aí depois entra toda essa questão da troca de base, troca de pé, movimentação intensa e constante, que realmente fica um objeto estranho ali no meio, né? Então, assim, é um aspecto cultural, isso é fato. As ponderações do Buglia são muito boas. Eu, particularmente, eu não sou tão precavido quanto ele, de quando está no meio do crowd, aqui verão, no Guarujá, eu vou surfar com uma prancha que eu possa ter um pouco mais de domínio dela do que a prancha que eu estou com vontade de usar naquela condição. Mas eu procuro tomar meus cuidados, cara. E no uso, no dia a dia, são técnicas que você acaba desenvolvendo. Até quando você cai da prancha, tem um jeito de você cair e segurar ela, né? Em poucos momentos, também vou aí puxar o que o Buglia falou, aí, modéstia à parte e tal, são poucos momentos, poucas vezes que a prancha acaba escapando de uma forma que você não consegue pegar e controlar ela. Então, assim, não é que você vai ali como um aventureiro e aí já entrando no que a Cris estava falando e colocando segurança dos outros em risco, né? E se você vai num dia que você está inseguro, que você vê que está muito crowd, fala, hoje não estou me garantindo muito, então realmente é melhor não usar. Então, nessas situações, eu também prefiro puxar o bico literalmente e usar uma prancha que eu vou ter um domínio maior, né? Então, assim, não é uma prancha, não é uma arte para qualquer surfista que esteja iniciando ou procurando adquirir conhecimento. É uma arte para especialista, cara, né? Então, assim, você vê os californianos, os caras são especialistas naquele negócio. Aqui no Brasil tem surfistas também especialistas. Eu, sinceramente, eu acredito que o meu surf, ele é muito burocrático. Eu não troco de base, a não ser no cutback, aquele negócio de jogar o pé da frente para trás. Mas eu não troco de base, eu não troco de base na rabeta, eu não troco de base no bico. O meu surf, a minha performance, ela é muito burocrática. Eu procuro fazer da melhor maneira possível o meu arroz com feijão, né? Então, assim, isso é o suficiente para eu me garantir que eu vou dar conta de não perder a prancha e que eu não vou machucar ninguém. Então, é preciso ter esse cuidado, né? E saber que a cordinha, ela é sim um equipamento de segurança. Porém, também tem o outro lado de que ela atrapalha na performance do surf clássico. Esse lado aí que ninguém fala, né? Esse é o ponto mais engraçado. Que numa prancha curta não atrapalha em movimentação de perna, assim, você dificilmente inverte a posição do pé de apoio com o pé da frente, mas no longboard você inverte o tempo inteiro. Eu tenho tentado surfar na outra base, tenho trocado bastante de base para trabalhar o cérebro de uma outra forma, e realmente é muito difícil com a cordinha, porque eu tento velejar, né? Eu uso base invertida para velejar, então eu acabo tentando treinar isso surfando numa prancha maior, e para você inverter a base com uma cordinha bolada laçando os seus dois pés, é terrível, bicho. Ô, Buglia, deixa eu só ilustrar uma fala do Viudes, quando ele fala do arrasto. Principalmente para as pessoas mais novas, né, os iniciantes, os intermediários, né, ou para quem não sabe o que é o arrasto. O arrasto é um conjunto de coisas. Quando você tem a prancha, o surfista, a quilha e o leste. Isso acaba gerando um atrito na remada, no drop e no decorrer da onda, que se você não tiver uma certa habilidade, isso vai atrasar muito em todo o processo. Por isso que
tá? A gente trouxe esse assunto hoje, né, da relação da cordinha com o surf clássico, porque justamente a cordinha, ela de uma certa forma, ela gera mais atrito na hora da remada, na hora do drop, quando você está curtindo ali a parede da onda, a cordinha, ela tá ali gerando mais um atrito que está, de alguma forma, prendendo, né, todo mundo, né, ali na parede da onda. Está prendendo a prancha, está prendendo você, né, lógico. Então, o arrasto é isso, entendeu? Quando você meio que reduz esse atrito, você tem uma projeção melhor, você tem um desenvolvimento melhor na onda. Cara, a cordinha, perdão, o grande segredo do surf, acho que principalmente do surf clássico, por ser a vertente mais técnica do surf de longboard, é o domínio da rabeta, cara. Se você não dominar a rabeta, bicho, não adianta que você nunca vai encaixar a tua prancha no pocket, no tempo certo, no lugar certo. Então vejo a galera que está começando, assim, já querendo bico, inclusive professor de surf, já falando, o cara não sabe nem fazer uma curva, já vai pro bico, não sei o que, faz assim, faz assim, tá até passando a técnica certa de ir pro bico. Só que, bicho, ele pode até conseguir que o aluno dele vá pro bico em um momento ou outro. Só que não vai passar daquilo e a evolução do cara vai ser muito lenta. Então, assim, o domínio da rabeta, ela é fundamental. Se você estiver pisando perto da quilha, cara, quanto mais perto da quilha você pisar, mais chances você tem de ter um domínio da prancha. E aí você vai acabar minimizando qualquer risco de perder a tua prancha, de cair da tua prancha ou de atropelar qualquer outro surfista. Você vai conseguir ter uma resposta rápida. Se tem alguém na tua frente, aí você está vindo num bico, um hang ten longo, e tem alguém passando na tua frente, você tem que voltar para a rabeta para desviar dele. O cara sabe que vai ter que dar um passo a mais para trás para poder pisar no lugar certo, para a prancha poder ter uma resposta mais rápida. Então, assim, deixe de usar a cordinha quando você tiver num relacionamento muito profundo com a rabeta da tua prancha. Se tem alguma coisa que eu acho que a gente pode falar, né, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas, enfim, que vale aí como conselho, se tem alguma coisa que pode te dar gabarito para você deixar a tua cordinha de lado, é você ter domínio total da rabeta da tua prancha. Perfeito. Cara, muito bom, muito bom. Isso aí assim, é esclarecedor. Isso vai te levar faz todo também, sentido. Desculpa, Bulha. Isso vai te levar também a ser um especialista no bico também. Isso vai, você sendo um especialista na rabeta da tua prancha, automaticamente é um pulo, é um passo para você se tornar um especialista no nose. Você tocou num ponto assim essencial que, parando para pensar, a gente vê assim, os caras que mais erram, os caras que mais perdem pranchas, quando a gente vê uma galera reunida surfando de longboard clássico, grande, pesado, são os caras que menos conseguem manipular a prancha na rabeta. São esses caras que mais deixam a prancha escapar. O Jaime tem total razão. Você tem o olhar clínico, bicho. Você vai entender o que eu vou falar. O cara que, quando ele vai fazer uma curva, vai fazer um cutback, vai fazer uma curva, o pé da frente dele levanta e fica só o calcanhar, é muito provável que ele não esteja com o pé de trás na rabeta, ele esteja pisando muito na frente, ele esteja situado muito no meio da prancha. Então ele está fazendo uma força extra, ele tem que levantar, o pé vai ficar só o calcanhar dele apoiado ali. Você vê os surfistas técnicos, pega vídeo do Joe Tudo, aí dos campeões aí, essa galera que está no circuito hoje, vê o cara fazendo uma coisa, vê se o pé da frente dele levanta, cara. Vê se ele levanta os dedos da frente. Ele está pisando na rabeta, ele não precisa fazer força, fica Jamais. aquele pivôzinho sutil. Né? Então, assim, no caso, vou te usar como exemplo, Bulha. Eu tenho certeza, você, quando está assistindo esses caras que você acabou de citar,
Você não precisa de 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos. Você vai bater o olho, o cara vai ficar em pé na prancha, a hora que ele for esboçar a primeira curva dele, você já vai saber que está faltando um pouquinho mais de intimidade com a rabeta da prancha. Estou certo ou estou errado? Perfeito, perfeito. A gente que está muito tempo na água, assim, tantos anos, todo dia, você bate o olho assim, você vê um movimento, qualquer movimento do cara assim de mudança de direção da prancha, você já sabe se dá para ficar na linha da onda dele ou não. Você fala, esse é confiável. Porra, esse aqui eu vou sair da frente que não é. Não é isso? Por aí, é isso aí mesmo. E tem mais um detalhe desse pé levantado aí que a galera também, a gente vai aprofundar. Como é o Jaime, eu vou descer mais o detalhe técnico assim. Esse detalhe técnico do cara que levanta o pé assim para tirar a carga do meio da prancha para a prancha pivotear, o Jaime já falou. E tem mais um detalhe que eu vejo também. A pessoa, ela tira o pé do eixo da longarina e bota o pé para a borda. Outro dia eu fiz uma análise aqui de uma amiga minha de Portugal, em que ela surfa bem e ela descentraliza o peso. Ela tira o pé do eixo da prancha, joga para a borda de dentro para fazer a curva para compensar a ausência do pé na rabeta. Mas isso no pé de trás? No pé da frente. A pessoa, ela afunda a borda pisando na lateral, bicho, porque ela tá fora da rabeta, então ela não consegue pivotear a prancha, mas ela quer que a prancha gire. E para essa prancha girar, ela pega o pezinho que tá à frente, escorrega para a borda, atola o pé na borda, a prancha vem. Na hora de desfazer a curva, sem chance. A prancha tá toda atolada de um lado, toda desbalanceada, a prancha veio, mas a prancha não volta. Entendeu? Ela desenha metade da curva, ela não consegue desfazer. Então, tem todos esses detalhes, assim, esses nuances técnicos que você, dentro d'água, você consegue perceber quando o cara realmente está usando a rabeta ou quando ele realmente está forçando algo, assim, como já me falou. Tá forçando, tá fazendo o negócio não na técnica, mas tá no sufoco, é isso. Tá no sufoco, precisou apelar ali para alguma coisa ali, mas não vai dar certo. Tá no sufoco, não tá na técnica, tá no sufoco, é exatamente isso. Mas essa curva é exatamente o que aquele surfista que a gente estava comentando no grupo hoje, que anda super bem no bico, mas não sabe fazer curva, faz. Ele pisa na borda, mais pra borda, para ele fazer a curva assim, que a gente mandou no grupo hoje, assim, mais cedo. Ele, pelo menos, ele fez a curva, né? No caso dessa... Ela pisou, mas ela não conseguiu voltar porque já estava toda cravada. Então, aí aquele... Mas é uma curva suave que só faz naquela ondinha facilzinha. Se ele tiver numa onda mais pesada, tiver que desviar de alguém na última hora, não sei se ele faz. Vildes, bora colocar um pouquinho de pimenta nesse tema de hoje aí. Você acha que a cordinha no meio do crowd, ela ajuda ou embola? O cara tá lá remando, prendeu o leste no pé do outro, na quilha do outro. Ajuda ou atrapalha? Conte aí. Cara, a cordinha, o problema no crowd seria mais o mais normal aí que a gente poderia esperar, né, de resposta, é que o não uso dela seria um problema no crowd. Mas eu vou ilustrar aqui com uma situação. Eu estava surfando aqui nas Astúrias aqui um dia, Galhetas, né, de aquela direita, Point Break, e é notório, acho que vocês conhecem, sabe que é muito frequentado, o crowd é intenso. Mas nessa situação nem estava tanto, era um final de tarde, o terral entrou de repente, pouca gente aproveitou, e tinha um tamanho, tinha uns 4 a 6 pés de onda, e eu caí com a minha Fusion, modelo do Marcelo, né, single fin, e sem cordinha, porque ali você não tem arrebentação, né, e a onda estava muito perfeita, muito lisa, pouca gente na água, eu fui com ela, peguei onda. Quando eu saí, tinha 2 amigos, na verdade um amigo, outro um conhecido fora d'água, e esse amigo veio me falar, veio elogiar, né, a performance, falou, pô, pegou boas ondas e tal, não sei o quê, e finalizou o elogio falando, pô, e por incrível que pareça, sem cordinha, né, e eu brinquei com ele com uma frase de um grande irmão meu de Saquarema, o Robledo de Oliveira,
que ele sempre falou a vida inteira. Ele falava de brincadeira, mais da boca para fora mesmo, então isso não é para ser levado tão a sério. E que o Robledo é um waterman, é um especialista, né, casca grossa. Então, assim, entre a gente ali, que correu o circuito brasileiro e mundial por muitos anos, ele brincava com isso, ele falava, cordinha é para preguiçoso. E eu falei isso para o Márcio, esse amigo meu, e o cara que estava do lado, esse conhecido, já um senhor de idade que começou a conhecer o surf através do stand-up, ali nas Astúrias, que não tem arrebentação, então é mais convidativo e tal. Assim, é um cara que ele chegou há pouco tempo, então não tem a cultura do negócio totalmente aprofundada, tudo, e ele parece que ele meio que se ofendeu com o que eu falei. Ele falou, mas aí também está colocando muita gente em risco. Só que esse mesmo cara, em várias situações ali na Astúrias, quando quebrava uma onda na frente dele, ele simplesmente abandonava o navio, cara, e a prancha dele é um navio. Porque como ele é bem iniciante, a prancha dele é muito grande para dar bastante estabilidade para ele, e a cordinha dele é daquelas as maiores que deve ter aí no mercado. Então ele não olhava para trás se tinha gente, mas com certeza tinha, porque ali é muito crowdeado. Ele simplesmente abandona o navio e aquela prancha ela sai fazendo um arrasto de 180 graus, né, cara, varrendo quem está atrás, então isso me chamou a atenção quando ele falou isso. E aí eu comentei com ele, né, assim, sutilmente, eu falei, mas também aqui, né, tem muita gente que acaba abandonando a prancha, né, sem olhar para trás se tem surfistas ali, né, que possam ser atingidos, né. Então, assim, é muito relativo isso, né, cara? Porque a cordinha, para o iniciante, para quem está aprendendo, ela também coloca o cara numa zona de conforto de que ele pode abandonar o barco a qualquer momento. Aqui no Guarujá a gente vê muito isso. No Rio de Janeiro, na Praia da Macumba, eu vejo muito isso. Inclusive, eu já fui atingido. Na Macumba, eu já fui atingido entrando com a bateria final do Petrobras do brasileiro, né? Então, assim, é muito relativo. Talvez o cara que esteja sem cordinha e que o cara que tem o domínio da prancha, que tem a técnica, que está ali surfando sem cordinha no meio do crowd, talvez ele vai ter muito mais cuidado do que um surfista que está com cordinha e que não tem como furar a onda e ele simplesmente vai abandonar o barco para salvar a pele dele, mas dane-se quem está atrás, né? Então, assim, acaba colocando o cara numa situação muito confortável. Eu estou de cordinha, abandonei a prancha, tal, não sei o quê. O cara que está sem cordinha, quando vai arrebentar uma onda na frente dele, ele não vai abandonar a prancha jamais, ele vai dar o jeito dele. Ou ele dá tartaruga, né? Ou ele dá o jeito de furar, porque são pranchas clássicas, maiores são mais difíceis de furar, mas tem gente que consegue. Ou ele dá tartaruga, ou ele, às vezes eu já tive que apelar para isso, eu viro o bico da prancha em direção à areia e me grudo na rabeta, assim, como se eu fosse dar um armlock na prancha, entendeu? Mas eu não largo a prancha de jeito nenhum, porque eu sei que tem gente atrás de mim, né? Então, assim, é muito relativo isso, de ser um problema no crowd, o não uso da cordinha. Às vezes, o uso da cordinha, dependendo quem está usando, sim, pode ser um problema no crowd, que é o exemplo que eu acabei de ilustrar com esse. E eu lembrei de um detalhe importante aqui, porque assim, eu surfo tanto sem cordinha quanto com cordinha. Confesso que a maioria das vezes eu tô por conta da quantidade de gente que tem, né? Até essa questão do crowd. Às vezes quando eu entro sem cordinha, eu já chego no crowd, galera, tô sem cordinha hoje, então fica. Entendeu? Porque às vezes tem aquela galera que que quer entrar na onda e tal, se tá sem cordinha, então é mais complicado. Entendeu? Mas uma coisa que eu lembrei muito importante é que quando eu tô sem cordinha, eu não sei, né? Vocês que já surfam, né, muito, há mais tempo até, e sem cordinha também, podem me confirmar isso. Mas o cara, quando surfa sem cordinha, ele acaba selecionando mais as ondas. Tô errado ou tô certo? Não tá errado não, cara. Eu pelo menos trabalho muito assim. Eu não vou em qualquer coisa, né, cara? Vou correr o risco de dropar uma fechadeira para depois eu ter que me virar com a prancha ali? Perfeito. Né? Não. Assim, agora, assim, perder a prancha para mim nunca foi problema. Para mim é um grande barato. Eu tenho o hábito de entrar no mar, inclusive mais grande, ressacado sem prancha, que é uma terapia para mim, é uma meditação.
Então, eu curto de estar no mar sem prancha. Eu acho que a natação, ela é parte... Você buscar prancha, o surf de peito, né, cara, vai te obrigar a pegar um jacaré, um body surf, e você vai nadar, além de ajudar a te deixar melhor preparado, em forma, cara, para mim representa muito a essência do negócio todo, entendeu, cara? O negócio da liberdade. Não tem surf mais puro do que o surf de peito, né? Então, assim, quem é adepto do surf sem cordinha, curte muito pegar onda de peito, né? Porque, assim, é um combo, né? É uma diversão a mais. Agora, lógico que tem toda essa questão de segurança, né, e que a gente já falou e que é sempre bom estar frisando, mas é que é um grande barato e que eu acho que faz parte da essência do negócio e que me encanta pra caramba. Eu adoro. Perder prancha para mim nunca foi um problema. É um grande barato, uma grande diversão. Mas isso que você falou tem muito sentido. Você acaba ficando Exato. muito É o que eu sempre seletivo. falo com a galera. Às vezes Aí tem alguns brothers, né? A galera me vê sem cordinha. Tá, se for sem cordinha, eu falo, velho, você não sabe o quanto é libertador surfar sem cordinha. O quanto é libertador você surfar sem cordinha é muito bom. Primeiro que, tipo, você não vai em toda onda, você acaba selecionando as ondas que você vai pegar, porque, tipo, você não pode pegar, como você falou, você não pode pegar fechadeira, porque senão você vai perder a prancha e vai ter que nadar até a areia para poder buscar a prancha novamente. Né? Então você acaba selecionando mais as ondas. Ela puxa mais o teu limite também ali, o teu limiar técnico, joga o sarrafo lá em cima. Você precisa estar muito mais concentrado, muito mais inteirado com o ambiente todo. Você precisa estar muito mais em harmonia com tudo que está acontecendo ali, né, cara? Exato. E tem um outro detalhe que quando você está sem cordinha, que você pega uma onda, o jeito que você surfa, a sua cabeça, a sua mente, ela muda. Porque não é do mesmo, não é igual você tá com a cordinha que você pode surfar ali, pegar aquela onda, quando você cair, a prancha vai estar lá presa na cordinha, entendeu? Então você acaba pulindo mais, acaba fazendo a onda de um jeito totalmente diferente, porque você tá sem cordinha. Eu sempre digo que é um surf mais cauteloso, mais seguro, entendeu? Eu acho que já deu para entender, assim, parece que é que a gente está aqui defendendo que se ande sem cordinha, não. A gente está falando os prós e os contras, né, do uso ou não da cordinha e tal. É um assunto legal, né? Eu acho que vai dar um belo debate aí nas redes sociais, assim. Estou ansioso para ver, assim, a repercussão desse episódio, assim, no meio da galera, porque tem uns caras que são defensores radicais da cordinha e outros que são defensores radicais do não uso da cordinha. Então, tem os dois extremos, assim. E por falar, Bulhas, em defensores aí do uso e do não uso da cordinha, teve um debate recente e muito legal, muito interessante, né? Eu acompanhei diariamente, né, tudo que foi trocado aí, as mensagens trocadas, todos os posts, comentários, né? Que foi o debate entre Phil Hasman, né, o nosso bicampeão mundial de longboard, e o Joel Tudor, né? Porém, é o que a gente vem falando, né, desde o início desse podcast, desse episódio, que é uma questão cultural, né? Então, assim, ao meu ver, foi um debate muito saudável, né, e que cada um defendeu o seu, né? Joel Tudor, ele nasceu sem usar cordinha. O Phil Hasman, por ter nascido no Brasil, que é totalmente diferente da Califórnia, nasceu com a cordinha no pé, entendeu? E hoje o Phil, ele defende o uso da cordinha, porque aqui no Brasil, irmão, totalmente diferente do que na Califa, brother. Entendeu? Então, assim, o Phil, ele tem uma responsabilidade social e profissional e por isso ele defende o uso da cordinha aqui no Brasil. Lá é outra coisa, é outra cultura, todo mundo surfa sem cordinha, sacou?
Mas eu queria saber de vocês aí, o que é que vocês acharam, se vocês acompanharam também o debate, o que é que vocês acharam disso aí. E vamos, né, trazer um pouquinho disso aqui para nossos ouvintes, para poder a gente também esclarecer, né, algumas coisas de forma construtiva e positiva. Eu acompanhei na íntegra, né, cara? Assim, eu convivi muito de perto com os dois, né? Então, pô, o Phil é meu amigo pessoal, meu companheiro de viagem, a gente viajou muito junto, circuito brasileiro, mundial. O Joe Tudor nunca foi meu amigo, mas eu tive a oportunidade de conviver bastante com ele. E eu sei da onde cada um veio. O Phil veio do Rio de Janeiro, bicho, né, cara? Crowd, cultura de praia, banhista pra caramba. E o Joe Tudo veio da Califórnia, onde tem todo esse aspecto cultural, cara. Então, cada um ficou ali defendendo a sua verdade. Então, assim, não tem presepada no meio disso tudo. Tem a verdade de cada um, cara. A gente é produto do ambiente que a gente vive, né, cara? E os caras, cada um, são produtos da onde eles foram forjados como surfista. Eu acho que no caso do Phil, brother, o senso de responsa dele é muito maior pelo que ele representa. Com certeza. Entendeu? O Phil, ele é bicampeão mundial, cara. O Phil é um ícone do surf brasileiro. Então ele tem um senso muito maior de responsabilidade do que o pangaré do Jaime Viúdes, por exemplo. Entendeu, cara? Que é um irresponsável. Entendeu, cara? Que assim, como eu falei lá no começo, eu caio no verão aqui, eu tenho caído sem cordinha. Eu sei que eu não sou perfeito, uma hora ou outra eu vou acabar perdendo minha prancha, né, cara? Eu procuro olhar, tem o barrigão de água ali, tudo, a onda não está chegando até a beira, né? Tem os canais de retorno, tem o barrigão da água, a prancha morre ali, tudo. Procuro me cercar de cuidados mínimos, e o resto eu procuro ver se eu estou realmente seguro para fazer isso que eu estou fazendo. Eu vou. O Phil não, cara. O Phil é bicampeão mundial, ele é uma celebridade, entendeu? Ele é um ícone da televisão, entendeu, cara? Tem muita coisa que envolve o nome dele. Com né? certeza. Então, assim, por isso eu acho que ele tem esse senso de responsabilidade muito maior, né? Enquanto o Joe Tudor é um cara, bicho, californiano, que todo mundo sabe, não é, né, notório, porque ele mesmo posta, né, cara? Fuma lá as ervas dele, lá, despreocupado, cultura californiana, o patrocinador dele apoia tudo isso, esse jeito dele, despretensioso. E, enfim, cara, cada um tem a sua verdade. Agora cai naquilo de que é só a minha opinião, né? Acho que não deve ser levado tão a ferro e fogo, porque é só a minha opinião, e eu respeito a opinião de cada um, mas eu não me sinto bem com cordinha usando uma prancha clássica, cara. Eu não me sinto bem. Então, assim, mas eu entendo perfeitamente o posicionamento do Phil. E vale falar aqui, cara, vale falar porque, assim, eu não quero colocar demagogia no meio, não preciso puxar sardinha mesmo, porque o Bulha me conhece, o Phil me conhece mais ainda, que eu convivi muito com o Phil, entendeu? Não sou de fazer meio de campo com ninguém, mas vale falar, cara, o Phil é um cara que ele merece todo o respeito, Com cara. certeza. Ele é um baita de um surfista, ele surfa qualquer tipo de onda, com qualquer tipo de prancha. Ainda que a especialidade dele seja o surf progressivo, ele dá conta da prancha clássica, com as limitações dele, o que é normal, porque as características dele são outras, mas é um cara que se desafia, né, cara? É um cara que não se esconde na performance. E uma coisa que eu gostaria que eu vejo que ele está fazendo hoje, e que na época eu sentia a falta que ele fazia, era de realmente se posicionar mesmo, direto, entendeu? De colocar o ponto de vista dele, porque tem muito peso que ele fala. E na época que a gente competia, que a gente estava no circuito, principalmente no circuito brasileiro, ele era muito focado em ganhar o campeonato. Talvez fosse o cara mais focado em ganhar campeonato, o cara mais competitivo que eu conheci. Eu estou falando isso de uma forma positiva. E talvez até por isso ele preferisse
se impor dentro d'água, né? E fora d'água, às vezes, eu sentia a falta dele formar mais com a gente reivindicar o que a gente estava querendo. Enfim, mas é o perfil dele, máximo respeito, tudo bem. E hoje eu vejo que ele está se impondo e eu achei do caramba, cara. Todo esse posicionamento dele, né? Ele comprando mesmo, até a hora que o negócio parecia que ia esfriar, dali a pouco ele voltava com uma outra postagem. Eu falava, o negócio não vai parar nunca. Eu senti até falta dos meus tempos de jornalismo, porque na primeira postagem de um e de outro ali, eu já teria pegado os dois, falado, vem cá, o que tu acha, o que tu acha? E já teria feito uma matéria. Então, assim, válido pra caramba o posicionamento do Phil. E compreensível, cara, ele defender o uso da cordinha com unhas e dentes como um equipamento obrigatório de segurança. E eu arrisco que ele representa. E eu arrisco a dizer, Vildes, que hoje, na atualidade, dos surfistas de longboard, né, tanto do profissional quanto free surf, seja o que for, Phil Hasman hoje para mim, é o único cara que ainda defende e que levanta essa bandeira e que briga pelo... É Phil Hasman. Eu arrisco a dizer que, para mim, pelo que eu venho acompanhando, para mim ele é o único cara que hoje briga por isso aí. Cara, porra, assim, tem coisa, cara, que não tem como o Cabra fugir, irmão. Ele chegou num status, ele chegou num nível de notoriedade, de personalidade. Pô, o cara é bicampeão mundial. Irmão, se você é campeão mundial, cara, seja lá do que for, irmão, cara, você merece o máximo respeito, a máxima de reverência, cara. Só que acarreta obrigações também, né? Principalmente posicionamento. E recentemente ele tem feito isso muito bem, cara. Coloca o ponto de vista dele, irmão. Tá tudo certo. Entendeu, cara? É tipo aquela coisa. Doa quem doer, cara. É a verdade do cara. Ele tem o direito, o canal é dele, o Instagram é dele, o YouTube é dele. Ele tem o direito de se posicionar, cara. Né? Assim como o Joe Tudor tem o direito também. Eu entendo o lado dos dois, porque é aquilo que eu falei e que eu acredito com todas as minhas convicções, cara. Cada um é produto do meio que vive, cara. Com certeza. Entendeu? Cara, quem nunca foi na Califórnia nunca vai entender o que é a cultura californiana, que na verdade está respingando nele, mas ele nem sabe de onde ele vem, cara. Só que se o cara for lá e viver aquilo, cara, e voltar lá outras vezes, ele vai entender muita coisa e, cara, é garantido que os conceitos dele vão ser revistos. Assim como eu, quando nunca tinha ido para o Havaí, Havaiana é tudo marrento, não sei o quê. Quando eu fui para o Havaí, eu falei, pô, esses caras que são surfistas, irmão, eu sou nada. Entendeu? Cheguei em Sunset Beach lá, tava 10, 12 pés de onda, eu 1 hora passando a parafina na prancha para o carro lá o pai deixando as filhas depois da escola para pegar a onda, as meninas nem olharam o mar. Pô, saíram correndo para pegar o inside bowl, vi as meninas depois só dropando no inside bowl. Assim, cara, você precisa sair às vezes da tua, né, do teu berço para poder entender toda essa... E quem conhece o Rio de Janeiro, a Cris é carioca aí, tá aí sempre na Macumba, Barra, tudo, sabe que tem toda essa cultura de praia, um crowd violento, já é da cultura do brasileiro mesmo, entrar na onda do outro, disputar onda. Isso na Califórnia não tem. Isso acaba gerando mais atrito. As chances de colisão são maiores. Está todo mundo... Não é point break, múltiplos picos, está todo mundo misturado, né, cara? Então, assim, as chances de acontecer uma merda são grandes, né? Então, assim, o Phil, apesar de ter toda essa bagagem internacional, já morou na Califórnia, mora atualmente no Havaí, conhece o mundo inteiro, mas ele é um cara que tem um senso de responsabilidade muito maior por tudo que ele representa e ele é produto brasileiro, né, cara? Que tem todo esse contexto aí que eu acabei de falar. Show. E você, Bulhas? Muito bom. Muito bom. E fora que a onda daqui, principalmente aqui do Rio de Janeiro, não é uma onda perfeito, amigável. Perfeito, Cris. Né? A sua observação ela é cirúrgica.
Tem tudo isso também. Então, assim, eu surfei algumas vezes sem cordinha, com tamanho de onda na macumba. Não é fácil. Tem o backwash, né, que você sabe muito bem, não é uma onda fácil. Exige muito mais da tua parte técnica, exige muito mais atenção. Eu já vi situações de debate em Facebook, há muito tempo atrás, quando o Caio começou a trazer essa cena log, né, para o cenário brasileiro, e a galera começou lá a falar a respeito que ele não usava cordinha e tal, e aí rolou um debate no Facebook e tudo. Até um amigo meu aqui do Guarujá, que é um excelente longboarder, e ele é adepto de não usar a cordinha, que é o Renato Peniche, ele até brincou assim, ele falou, cada um sabe onde o teu calo aperta, né? Que a galera estava metendo o pau no Caio e ele foi passar um pano pro Caio, pelo respeito que ele tem pelo Caio e tudo, como surfista. E então ele, né, ele falou, cada um sabe onde o seu calo aperta. O cara é especialista, bicho, né? Então, assim, o cara se garante. Existe sempre o risco, por mais que você se garanta, por mais que você seja o especialista, a partir do momento que você abre mão do equipamento como a cordinha, tem um risco, né? Mas é como eu te falei, ali na macumba, é muito mais fácil o que acontecer, Bulha? O Caio atingir alguém por ter perdido uma prancha, ou de você estar remando atrás de algum iniciante que vai abandonar o barco na tua cabeça. É muito mais fácil acontecer isso, não cara. Tem... Enfim, é pano para manga. Aproveitando o gancho de você ter falado do Caio, o Bully sabe, eu sou uma pessoa que nem tenho tanto tempo de surf assim, nem sou tão boa assim, mas eu gosto muito de pranchas. Então eu tenho uma quantidade de pranchas assim, maior do que o meu nível de surf deveria ter. E eu acho que as pranchas do Caio são muito pesadas e elas deixam o seu surf bonito naturalmente, assim. Então eu tenho 2 pranchas do Caio. Uma grande, que é a Pitanga, o modelo dele 9.6, e uma de 6.4, que também é pesada, e ela é como se fosse assim, uma mid meio log. A sensação que eu tenho com as pranchas do Caio pesadas é que elas foram feitas para serem usadas sem cordinha, porque assim, às vezes, por exemplo, essa menor, principalmente, a grande não, porque eu ando só em mar pequeno, mas essa menor, às vezes eu tô no arpoador, a onda mais rápida, assim, e assim, aquela onda que roda e de repente a espuma roda e você cai dela, parece que eu surfo de cordinha, porque eu nem me garanto tanto, parece que ela volta no meu pé, assim, e bate com força. Eu não sei se isso faz algum sentido, assim, quando eu tô com uma prancha assim, mais levinha, isso nunca acontece. Eu não sei se alguém já comentou isso, o que vocês acham, você ou Bulhas? Cara, eu uso as pranchas que a Cris descreveu, pranchas grandes, pesadas, single fins, eu uso em ambientes muito controlados, cara. Eu uso em situações muito específicas que o mar está muito, muito convidativo, muito fácil, e o risco de acidente e qualquer coisa é mínimo. Se o mar tiver uma condição um pouco diferente disso, eu troco de prancha e estou com pranchas menores e com cordinha. Então, assim, eu não consigo dar uma opinião de longboard grande, pesado, no mar forte com cordinha, porque eu não junto essas coisas na água. O mar tem peso, tem energia, tem força, provavelmente você não vai me ver com um longboard de 8, 10 quilos na água. Eu não tô eu falando não nem... vou usar. Tô falando da menorzinha, que é 6.4. Que ela é pesadinha também, tem um outline mais retinho, Então, assim. Né? A prancha mais pesada, né, que você falou que você sente que a cordinha, ela estica e volta, parece que volta para você, né? Parece que ela já voltou no meu pé, assim, de dar uma pancada forte, assim, algumas vezes, assim. Até às vezes eu fico até com... Quando o mar tá muito pequeno, essa prancha não é boa, ela é boa para o mar médio, assim, mas se a onda for mais em pé, eu fico um pouco com medo dela. Que ela volta rápido. Quando Mesmo você cai, aí tem a volta da cordinha, né? É isso que você está falando.
E com a prancha mais leve, eu sinto isso, mesmo que seja um longboard, mesmo um longboard Isso progressivo. para mim faz muito sentido, porque uma prancha pesada ela vai exigir maior elasticidade da cordinha, né? Vai dar um arrasto muito maior. Aí vai E aí, na hora de puxar, ela vai vir mesmo com muito mais força, né? Então, ela vai te alcançar. Então, a prancha leve, ela não vai dar tanta elasticidade na cordinha, ela não vai esticar tanto. Então, de repente, ela deu aquela esticadinha mínima ali, aquela tensionada mínima, e ela vai parar lá longe de você mesmo, né? Agora, com relação ao longboard que você falou, que você sente que as pranchas do Caio têm essas características que você mencionou, né? Prancha pesada, ela oferece inércia e estabilidade, né? Ela gruda mais na água, né? Então, assim, a inércia mesmo, ela te dá muito mais segurança. Ela não possibilita que a prancha balance tanto, uma vez que ela está em movimento constante. Vamos pensar assim, é muito mais fácil quando você está no outside, por exemplo, e você fica em pé na prancha sem onda, ela fica toda instável. A partir do momento que tem movimento, que você está na onda, né, tem uma inércia ali, ela gera uma estabilidade maior, né? Então isso faz muito sentido. A prancha pesada ela vai te oferecer todo esse conforto melhor aí. E o surf fica bonito, parece que a postura fica melhor, fica tudo assim, isso num mar bem específico, pequeno, assim, mar maior, buraco, eu nem me atrevo a botar uma prancha 9,6, eu uso no máximo 9,0 com curva, assim, nem me atrevo a usar essa prancha no mar mais buraco, é só aquele mar que tá bom para surf mais clássico mesmo. Não, eu tava falando desse detalhe assim da prancha ir e voltar, Cris. Eu estava conversando já tem um tempo com um fabricante de cordinhas aqui de Santos. E a gente estava falando desse poder de elasticidade da cordinha. Então, ele separa o material, ele seleciona o material que vai, acho que é acetato, se eu não me engano, não lembro, vai fazer a cordinha. Ele presta muita atenção na elasticidade, porque ela tem que ter uma leve elasticidade, não pode ser extremamente rígida, mas ela também não pode ser muito elástica, porque senão ela vai estilingar a prancha e arremessar de volta contra o surfista, entendeu? Então, na hora de você comprar sua cordinha aí, toma cuidado. Às vezes uma cordinha muito elástica, ela vai te colocar em risco, entendeu? Porque ela vai arremessar e trazer a prancha com mais energia. Isso é legal. Até porque eu entro nos mares meio assim, cavernosos às vezes, com uma prancha. Não uso prancha muito leve, né? Porque eu não uso prancha de média para maior. Então é interessante até ver isso mesmo. Não, mas é isso. Às vezes, alguns fabricantes. Hoje em dia não. Hoje em dia a galera já está mais consciente disso. Mas eu já vi, assim, ao longo desses anos todos, eu já vi cordinhas com muita elasticidade. Aí você, quando vai olhar assim, fala, pô, legal, molinha a cordinha, ó, é bem elástica aqui, bem flexível. Cara, isso aí vai ser um estilingue de volta na sua testa. Isso tem que tomar cuidado também. Não pode ter tanta elasticidade, porque vai ser prejudicial na hora que você precisar, a prancha for tensionada por uma onda. Vai precisar de uma cordinha um pouco mais rígida, que não deixa a prancha voltar com tanta energia contra seu rosto, contra a sua cabeça. Isso aí é um negócio aproveitar o momento aí legal. do que vocês estão falando. Tem um cupom meu lá no Instagram, lá, hein, cara, da Rubber Chic, lá tem umas cordinhas boas aí na medida, Burra, do jeito que você tá falando. Legal. Eu tenho. Entra lá no story lá, o Cris, tem lá o cupom lá. Manda pra mim que é pra eu poder compartilhar com a galera. Muito bom. Fala com o Sullivan lá que tem a cordinha na medida aí dessa nível de tensão ideal. As cordinhas da Hub são muito boas. Nível de elasticidade ideal. Agora sim, acho que eu vou perder o patrocínio, né? Depois desse... Tá defendendo aí o não uso, né, da cordinha. Não. A gente não está defendendo nada, a gente está explicando os prós e os contras, né, de todas as vertentes. A gente não está fazendo campanha nenhuma, né? Antes que alguém fale, provavelmente a gente vai ser acusado de estar fazendo campanha de não usar cordinha. Não é pelo fato de falar
que não usa a cordinha ou que usa a cordinha que a gente está defendendo um lado. A gente está refletindo sobre os temas. Um dos temas é não usar e o outro tema é usar a cordinha. Então a gente está fazendo reflexões sobre todos esses aspectos que envolvem a cordinha. Eu acho que tem que deixar claro que, assim, o nível de surf de vocês permite que vocês não usem a cordinha, né? Porque, assim, o que eu vejo uma galera, assim, que agora tá na modinha, essa coisa do log, não sei o quê, e a galera que não tá podendo, assim, mesmo, por exemplo, o cara que solta a prancha e quase bate em alguém, se com estrepe ele vai bater a gente chama de estrepe aqui no Rio, ele vai bater no cara que tá a 2 metros dele. Agora, se ele tiver 100, ela vai desgovernada andando aí 100 metros e batendo em todo mundo no caminho. Então, mesmo que a pessoa seja totalmente sem noção, minimiza um pouco esse risco, né, de bater em alguém, né? Isso é super tem um importante. detalhe. Eu sempre vejo, assim, galera sem cordinha e sem poder estar sem cordinha. Não, e quando eu tô surfando com qualquer tipo de prancha que eu esteja usando cordinha, a mente é como se estivesse sem. Não existe aquele lance, cara, o que eu vejo de gente aqui dropando um marzinho maior. O cara quer abandonar a onda, ele pula para trás da onda e larga a prancha dentro. Eu já falei isso aqui em outros podcasts, né? Como já me falou, o cara vai tomar uma onda maiorzinha na cabeça, ele quer que se dane, ele mergulha e larga a cordinha e a prancha para quem tiver atrás que resolva o problema. Então, assim, tá usando cordinha, tem um comportamento. Tá sem cordinha, tem que ter o mesmo comportamento. O comportamento tem que ser igual, com ou sem cordinha. Sempre atento, alerta no máximo. O surfista e a prancha são um equipamento só. Se tá todo mundo dentro da onda, tá todo mundo dentro. Se tá todo mundo fora, tá todo mundo fora. Não existe o meio termo. Eu vou... Um dia você até falou que é que nem o seguro do carro, né? Você não faz o seguro para bater com o carro na parede. Você faz o seguro para caso bater, você use o seguro. A cordinha, exato, teoricamente, eu não tenho nem moral para fazer para falar isso, que de vez em quando eu dou aquelas puladas, mas teoricamente é para você usar só quando não tem mais jeito. Eu sou outra pessoa. Quando eu tô com cordinha, eu já surfo mais à vontade, entendeu? Mas quando eu tô sem cordinha, eu evito tudo isso, entendeu? Até porque... Chuta a prancha, dá mergulho, pula para um lado, arremessa a prancha, faz tudo que arremessar não deveria fazer. Não. Quando eu finalizo a onda, aí geralmente eu pulo do lado dela, entendeu? Pulo do lado dela, mas... Porque tá de cordinha. E quando eu tô sem cordinha, não. Aí eu puxo com o pé e já abraço ela, entendeu? Aí já puxo já voltando pro outside. Esse comportamento deve ser o padrão, assim. Tem que surfar sempre como se estivesse sem cordinha. Isso vai te preparar para você poder não usar a cordinha em algum momento. Exato. Né? Não, eu tenho usado cada vez, porém, continuo usando. Né? Agora, por falar nesse assunto de material, eu vou vou lançar uma enquete aqui para vocês. E, assim, o meu leste, foi Toninho Costa que trouxe para mim. Há muitos anos. Eu tenho essa cordinha minha, já tem uns 2, 3 anos com ela. E eu já usei muito cordinhas aí, essas mais atuais, com aquele distorcedor. Mas todas as cordinhas que eu tive quebraram, porque ressecou aquele distorcedor. Desde que minha segunda cordinha, e essas cordinhas com distorcedor são caras, entendeu? Então, são mais caras. Desde que essa última cordinha minha quebrou, que eu aí passei a usar aquele distorcedor tipo de pescador, aquele de laço. Eles chamam cordinha de nó e cordinha com distorcedor duplo, né? Os fabricantes chamam assim. É cordinha de nó e cordinha com distorcedor duplo. Que é aquela peça rígida acoplada na prancha, nas duas extremidades da cordinha. Aí eu passei a usar essa aí. E desde que eu comecei a usar essa, nunca mais eu tive uma cordinha quebrada. Né? Então eu queria... Cara, eu dou preferência pelas cordinhas de nó. Não sei se eu dou azar com as cordinhas de distorcedor duplo,
mas eu já tive cordinhas ótimas, importadas, FCS da Kaine, que, assim, o plástico ressecou e quebrou, ou a pecinha de ferro ali dentro oxidou e quebrou. E eu, assim, minha percepção, eu não sei o que vocês acham, mas a minha percepção é que as cordinhas que são de laço, de nó, têm uma durabilidade maior, assim, pelo menos comigo. Ou eu dou muito azar nas cordinhas com distorcedor duplo, porque as minhas duram menos, ou eu dou muita sorte com as de nó, porque as minhas duram muito mais quando é de nó. A mais simples é a que dura mais. Pelo menos na minha mão. Com certeza. Eu já tive três da Kaine. Os três quebraram. Ressecou e quebrou, partiu. Entendeu? Eu falei, não quero mais. Gastando uma fortuna com leste. E aí simplesmente resseca e quebra. Não serve. Pra mim não serve. Mas e aí, o que é que vocês acham, Cris, Viúdes? Eu até tive uma da Kaine também, que o negócio saiu um parafusinho que tinha dentro desse negócio. Depois disso, a cordinha era cara e estragou rápido também. Aí eu comecei a usar mais simples mesmo. Mas, assim, em termos de fazer diferença na água, não faz. Eu tenho uma da FCS que eu comprei nos Estados Unidos, que eu acho que ela é muito grossa e eu acho que ela me atrapalha no arrasto. Mas, fora isso, eu acho que até as mais baratas são menos grossas, assim, e, enfim, mais barato também e mais durável. Viúdes, eu sei que você não é muito de usar cordinha, né? Mas em algum momento você usa ou já deve ter usado. E você já deve ter experimentado tanto essa de laço quanto essa com distorcedor, né? O que é que você acha aí? Qual das duas aí você prefere? E você acha que esse distorcedor ele funciona mesmo? Porque Para responder essa pergunta, só resseca. Não tem nenhuma, fala, não usa tenho essa usado. merda. Cara, assim, até uma coisa que a de nó, a mais simples, eu acho que é a mais confiável, cara. Eu já tive essas injetadas assim, tal, de marcas conceituadas aí, como vocês estão falando, e realmente em algum momento ou outro acabou ressecando, mas as de nós, elas são mais confiáveis. Isso aí eu aprendi quando eu tive no Havaí lá, que eu fui comprar uma cordinha em Haleiwa. Eu ia cair em Sunset 8 pés e escolhi uma cordinha lá gigantesca. E a mulher perguntou, tinha um swell chegando, né? E a vendedora perguntou, você tá indo para Jaws também? Eu falei, não, vou cair em Sunset mesmo ali, 8 pés. E ela, tá bom. Então, assim, aí ela falou, se você quer segurança máxima, cara, leva essa aqui de nó e tal, que a galera do Big Surf confia mais e tal, enfim. Isso. Porra, olha aí, ó, nem sabia. E aí, a partir de então, eu fiquei com isso na cabeça e, inclusive, agora eu fechei uma parceria com a Rubber Stick, aí o Sullivan já me oferece, já me patrocina nos materiais das minhas pranchas. Eu pedi uma cordinha para ele até tirou um barato para mim. Pô, mas você não é o No Leash e tal? Quero ver você marcar esse hashtag agora e tal. Enfim, e eu falei para ele, Sullivan, eu prefiro a de nó, cara. E ele confirmou para mim que era uma boa escolha. Então... Cara, eu tive o maior papo com o Sullivan essa semana também, eu tava querendo o feedback dele de cordinha, que eu tava usando as cordinhas da Hubber, perguntando pra ele, ele falou que tem pontos positivos e negativos, era legal até um dia a gente gravar com ele. O Sullivan, ele tem muito conhecimento, cara, é um cara que vale a pena mesmo, de repente, fazer uma investida com ele. Cara, ele falou pra mim assim, ó, a que mais vende é essa de distorcedor duplo, por causa do conforto. Que às vezes o cara guarda de qualquer jeito a cordinha, chega na hora de surfar, a cordinha que estava toda enrolada lá, o distorcedor duplo nas duas extremidades ali, o injetado, ele consegue deixar a cordinha sem enroscar tanto, porque ele realmente desfaz as voltas de boa ali dentro d'água. O de nó, ele é ruim nesse aspecto, né? Ele é inferior. Se você não guardar ele direitinho, a cordinha vai ficar enrolada, embolando pra caramba.
Então, minhas cordinhas estão tudo penduradas ali no lugar mais alto que eu tenho dentro de casa, para elas ficarem esticadinhas. E lavada com água doce, né, entendeu? Bully? Você lavar com água doce depois de cada caída, doce. dificilmente você vai ter problema com o equipamento. Exato, porque ela não vai ressecar. Lavar com água doce. Quando lava com água doce, então, assim, evita o ressecamento. Comercialmente, ele me disse que a que mais vende são essas com distorcedor duplo. Mas a minha preferência também é pelo Dinó, as mais antigas, desde que você tenha o cuidado de guardar elas esticadinhas para não ficar enroscando no seu pé de novo. Guardar sempre esticada, né? Isso. Não é esticada com tensão, não. É só não enrolar que nem uma lata de linha de pipa. Aí. Porra, que tem uns caras que são demais também. Pois é, Bulhas, vamos trazer o Sullivan aqui para bater um papo com a gente e aproveitar, ver se ele já vem até como anunciante, né? Ele apoiar aí nosso podcast aqui, se ele estiver escutando aí, Sullivan, vem anunciar aqui no nosso podcast e aproveitar para bater um papo com a gente, viu? Vai ser muito massa. O podcast aqui é de surfista para surfista, galera massa. Joga a isca na água. O Sullivan, ele é surfista na essência mesmo. Um dos maiores revendedores de todo e qualquer material para construção de prancha de surf. E acabou de assumir a Rubber Stick, que é uma marca que dispensa comentários. Né? Está em boas mãos, Ô, Vinícius, uma última pergunta. A gente está chegando já ao final aqui desse episódio. Antes da gente até passar para as perguntas, né? Perguntas e respostas dos nossos ouvintes, eu quero te fazer uma última pergunta que, na verdade eu vou te fazer duas perguntas para a gente ser mais objetivo. A gente falou durante todo esse episódio, né, que, lógico, as pessoas, os surfistas mais experientes, eles costumam a não fazer o uso da cordinha porque já tem toda a segurança, todo o know-how, já se conhece e tal. Mas o que é que você acha do uso ou do não uso das cordinhas em competições, né? E já emendando com essa pergunta, né, do uso ou não da cordinha nas competições de surf, eu já queria também emendar com a pergunta que né, em ondas maiores, né, num surf mais progressivo, mais radical, você acha que a cordinha ela atrapalha ou ajuda? Cara, assim, uma coisa assim que eu tenho muito viva na memória, dois caras que são extremamente habilidosos no trabalho dos pés e até por isso, quando eu via eles usando cordinha, quando eu encontrava nas competições, me dava uma impressão estranha. O Thiago Mariano e o Evandro Balalai, seu conterrâneo aí. Cara, acho que você, Pet, você conhece bem aí o Balalai, você sabe Conheço. Que ele... Você sabe qual que... o Joe tudo é baiano, né, cara? Até o biotipo é parecido, né, cara? Então, assim, os caras que trabalham muito a troca de base, tem muita habilidade nos pés, tudo. Então, infelizmente, eu tive a oportunidade de conviver com o Balalai apenas nas competições. É um grande amigo meu, a gente criou uma amizade legal pra caramba, sempre foi um grande barato estar com ele. E, às vezes, em bateria, porque aquela coisa, né, de não querer correr risco, perder tempo, de nadar até a prancha e tal, eu via ele usando cordinha, e pelo estilo de surf dele, isso me criava uma impressão meio estranha. E o Thiago Mariano, eu tive a oportunidade já de conviver muito mais com ele, ia para a Barra de Guaratiba, ficava hospedado na casa dele por dias seguidos, e a gente surfava junto, e a gente ia surfar lá na Restinga da Marambaia, que é área militar, e lá é obrigatório usar cordinha. Eu queria morrer, porque não tinha uma alma na praia, justamente por ser área militar, né, cara? E aquela ondinha de longboard mesmo, e ele me obrigava a usar cordinha. Eu queria matar ele, a gente revezava a filmagem, né, cara? Ele ia primeiro, eu ficava filmando, eu falava, olha esse cara, brother. Quando é que esse cara vai perder a prancha na vida dele? Nunca. O que ele tá fazendo com a cordinha no pé, né, cara?
E aí era minha vez, caramba, eu tinha que ir com cordinha, puta, cortava todo o meu barato, mas enfim. Então, nas competições, cara, se hoje é surf clássico, pô, irmão, eu sou contra. Eu acho que não deveria usar. Só a minha opinião. É aquilo que eu falei, quem sou eu, né, na fila do longboard mundial, mas é só a minha opinião. De tudo que eu falei aqui e como eu me sinto, até pelas minhas pranchas não ter nenhum plug para amarrar a cordinha, então minha opinião não poderia ser outra. Eu acho que se é uma competição de surf clássico e você tem a possibilidade de isolar a área, não permitir que fique nem banhista e nem outros surfistas ali, pô, como é que você vai colocar a cordinha, cara? Para ficar enroscando no pé ali de uma competição, por exemplo, da WSL, os melhores do mundo, os mais habilidosos do mundo, para atrapalhar, para criar algum tipo de dificuldade, eu não vejo sentido. Mais uma vez eu repito aqui, cara, é só a minha opinião. Eu não me sentiria bem. Eu vi a final do campeonato, aliás, eu assisti o campeonato inteiro em El Salvador, em Sunzal, né? Que não estava grande, mas tinha ali, acho que 4 pés de onda, 5 pés de onda em alguns momentos. E eu vi uma galera usando cordinha. A onda é longa, né, cara? Se você perde a prancha lá no começo, onde a onda quebra, onde a onda nasce, é uma nadada considerável, você vai perder muito tempo, vai comprometer o teu resultado na bateria, mas, cara, quem tá na chuva é para se molhar, bicho. Se é surf clássico, critério, e a área tá isolada e não tem ninguém correndo risco, sinto muito, cara. Eu acho que deveria ser obrigatório não usar cordinha. Boa. Pelo aspecto, não só pela performance em si, mas pelo aspecto cultural também. Eu acho que nunca o aspecto cultural pode ser deixado de lado. Nunca, nunca. Eu acho um grande barato você perder a prancha. Isso deveria valer até ponto. Posso estar falando aqui uma coisa que algumas pessoas vão dar risada, mas tenho certeza que outras vão achar legal. Eu acho que deveria valer até ponto. Pô, perdeu a prancha, dá um bônus pro cara, meio ponto, 1 ponto, sei lá. Pegou o jacaré lá na nascente, fez a onda inteira no body surf e foi parar somente quando encostou a mão na borda da prancha e já termina a onda já subindo em cima da prancha, já caindo deitado em cima da prancha. Isso daí deveria valer um bônus. Eu, como entusiasta do surf, hoje que não sou competidor, fui por muitos anos, hoje eu não sou. Hoje, como entusiasta, apaixonado pela arte do surf clássico, do surf livre, entendeu? Eu acho que seria um grande barato isso daí, mas enfim, é apenas minha opinião. Agora, com relação a ondas maiores, eu uso, bicho. Quando a cobra está fumando aqui no Guarujá, quando eu vou para algum lugar que a cobra está fumando, eu uso cordinha, tanto é que eu liguei para o Sullivan agora. Eu não fazia parte da equipe dele, da Rubber Stick. Eu pedi uma cordinha para ele e ele me colocou. E, porra, eu uso. Porra, irmão. O Bostrô aqui, que é a minha onda preferida, o Canto do Forte aqui na Praia do Tom, que era em frente às pedras. Eu acho também que, com onda maior, você com uma prancha progressiva, com uma base mais fixa, que você não movimenta tanto os pés da rabeta para o bico e nem lateralmente, eu acho que ela vai te atrapalhar muito menos e com muito mais velocidade que uma onda grande te permite, te oferece, vai ter muito menos arrasto, né, cara? Então, assim, a cordinha, mesmo porque se você perceber, cara, a cordinha, ela fica só quicando na água, ela não fica o tempo inteiro submersa. Se você está em alta velocidade, uma onda de 6 pés, 8 pés, a cordinha ela dá umas reladas na água só, né? Então ela não interfere tanto. E outra, a corda estica mais pela velocidade que você está, quando ela encosta na água, naturalmente ela fica mais esticada. Então a chance dela embolar no teu pé, dela subir em cima da prancha, é muito menor. Minha humilde opinião aqui, eu acho que assim, independente do critério ser clássico e tal, eu acho que tem que ter, de repente, um bom senso e uma decisão dos juízes na hora. Como, por exemplo, aconteceu no Duct Tape aqui na Macumba, que era um festival de surf clássico, sem cordinha, log, não sei o quê.
De repente, o mar estava assim, monstruoso, como nunca quase fica aqui no Rio, 3 vezes por ano dá aquele mar. Então, acho que também pode caber uma flexibilidade de quem está julgando o campeonato e decidir em relação a deixar usar a cordinha nessas condições, enfim, mudar o tipo de Eu prancha. entendo o seu ponto de vista. Eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista. Talvez se eu fosse competidor lá, talvez eu mudaria a minha opinião e tal, porque eu sou também competitivo. Mas, assim, eu fui no evento do Joe Tudor aí. Eu acompanhei na íntegra e, pô, cara, eu acho que quem tá na chuva é para se molhar. Se é a filosofia do cara, regras são regras. Cai quem E a quer. filosofia do cara, irmão, ser convidado para o evento do cara é honraria máxima. Então, assim, jamais eu teria Exato. coragem de levantar essa lebre aí, de falar, porra, sim. Não, vamos nadar. Da WSL eu até, né, isso até, acho que para mim faria mais sentido, como eu repito aqui, se eu estivesse competindo e tal, e estivesse disputando alguma coisa importante lá, de título e tudo, talvez. Mas, enfim, eu acho que o aspecto cultural ele deve ser respeitado antes de qualquer coisa. Boa, tá respondida a pergunta. Tá Muito respondida. bom. Demais. Bom, assim como eu falei lá no início do episódio, todo final de episódio, a partir deste episódio 73, a gente vai começar a responder as mensagens dos nossos, tanto do Instagram quanto do Spotify, né? Mas por ordem de prioridade, a gente vai começar a responder do Spotify, porque na semana passada a gente descobriu que tinha um monte de mensagem no Spotify, só que a gente tinha que aprovar. E aí aprovamos todas as mensagens e vamos começar a responder uma por uma, né? E a mensagem que a gente vai responder hoje é do Gederson Pontes, né? Que no episódio 55, sobre picos de longboard, ele perguntou, né? Ele pediu para a gente falar sobre algum pico do Rio Grande do Norte que não seja o Madeiro, né? Então, vamos aí responder a mensagem do nosso ouvinte, Gederson Pontes, e já deixar um abraço aqui para ele, né? Parabéns aí por participar. Eu vi que você vem participando, vem respondendo, né, por vários episódios aí. Parabéns. Aos poucos a gente vai começar a responder as mensagens de cada um, né? Então, deixo com vocês agora aí, né, para falar sobre algum pico do Rio Grande do Norte que não seja Madeiro, que dê para surfar de longboard. Oxi. Lembro, foi um que a Dani falou bastante das viagens e tal. Uma onda que eu gostei bem lá foi de Natal mesmo. Achei bem boa a onda de Natal lá daquela Ponta Negra. Ponta Negra tem onda. Eu gostei né? da Praia onda. de Ponta Negra. Ali no Costão, em frente aos resorts, tem mais ondas. Mas Bahia Formosa, pô, tá louco? Do lado do Madeiro e tem altas ondas, Bahia Bahia Formosa. Formosa não é Rio Grande do Cidade- Norte, né? Já é outro estado. Não. É Rio Grande do Você Norte. vê que eu de geografia não manjo nada. Tu já foi lá, Jaime? Cara, eu fui lá em março. Fui Conheceu lá em Bahia? março do ano passado, não conhecia nem Madeiro, nem... Bahia Formosa eu conhecia, eu fui competir lá em 2011, acho que teve um campeonato brasileiro, um LQS de longboard. Foi, cara, incrível, Caramba, incrível, jura? foi no Pontal, assim, incrível, Molinha ganhou até, era o auge do surf progressivo. E agora em março eu fui lá e eu surfei o Portinho lá. Incrível, incrível. Para mim, o evento do Joe Demais, Tour né? tinha que ser no Portinho. Eu falei para ele até. Eu até falei para ele no Rio de Janeiro. Eu estava ali, no dia que começou o campeonato, a gente chegou desceu para a praia, tudo, e pô, a Joyce, o Joe Tour estava lá, parecia celebridade, né? Rockstar, né, irmão? Todo mundo querendo tirar foto com o cara, aquela loucura. E Tava e aí a tranquilo Joyce ele. falou, pô, queria tirar uma foto com ele. Eu falei, não, relaxa, vai ter tempo, tudo. A gente colou ali perto de onde ele estava tomando açaí no Rico. E aí ele me viu, ele falou, caramba, pô, você eu conheço, né? E chegou para falar com a gente e tal. E aí ele veio me cumprimentar e eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui, bicho? O que você tá fazendo na Marcon? Você tá na panela de pressão, irmão. E eu falei para ele de Bahia Formosa. Eu falei, cara, você tem que ir para Bahia Formosa, porque eu peguei condições
incríveis para o surf clássico em Baía Formosa. Aqueles de 2 a 4 pés, assim, emendando a sessão. Nossa. Incrível. O Guga Mariano que me levou lá, né? O Guga. Ele ficou um ano tentando me arrastar para o Nordeste, né? E eu achei incrível. Assim, já conhecia a Baía Formosa, mas o Porto eu não tinha surfado e eu achei incrível, irmão. Assim, plano de aposentadoria até, de morar lá e... Comprar um terreno. Partiu craudiar o Portinho. Hashtag fica a dica. É engraçado que a Macumba tem essa fama, que a Macumba talvez seja o melhor pico de longboard do Rio de Janeiro, mas é uma onda que não é fácil para o longboard clássico, né? Uma onda cheia de backwash, uma onda muito cheia, às vezes com volume grande, mas cheia ao mesmo tempo. Não é uma onda fácil de fazer o footwork, fazer uma curva, de ficar próximo da espuma, assim. Mas como é a melhor onda pro longboard do Rio de Janeiro, fica essa coisa assim, né? O Rio de Janeiro, mal bem, é um pouco famoso, então fica nessa Macumba, mas tem várias ondas pelo Brasil, tanto no Nordeste, quanto Lagoinha, Sapê, Ubatuba, várias ondas que eu já fui que são melhores que a Macumba para longboard clássico. Sem dúvida. A Macumba tem a Macumba tem as suas nuances técnicas ali, né? E eu acho que antes do campeonato começar lá, do campeonato do Joe, antes de começar, acho que estavam as condições ideais, né? Mas a gente sabe que aquilo ali é uma panela de pressão, né, cara? A qualquer momento pode explodir. E foi o que aconteceu. Ficou muito difícil, né, para os competidores. A gente teve que paralisar o evento também, não deu para continuar. Teve um dia que foi day off, foi expression session. Até o Joe veio me perguntar, né? Ele falou, o que você é no primeiro dia, né? Ele falou, o que você acha? Coloco para rolar ou deixo para amanhã? E no primeiro dia lá tava com vento, tudo, né? Tava balançado. Eu falei, cara, amanhã vai estar mais liso, só que vai estar bem maior. Aí é com você mesmo, meu amigo. Bem grande. Boa. Cara, deixa eu perguntar uma coisa pro Jaime. Ô, Jaime, tu vai voltar a produzir conteúdo? Eu vou escrever? O que você vai fazer? Eu lembro que você tava animado. Tô sabendo de novidade aí, viu? Tô querendo aí retomar. Eu fiquei muito tempo fora. Difícil você sobreviver do surf, né, cara? Na época que eu estava competindo, aí já parando de competir, eu já trabalhava com jornalismo, fazia filme, tudo. Eu nunca tive retorno financeiro, né, cara? E aí, idade chegando, aquela coisa, tudo, precisava correr atrás do tempo, entre aspas, perdido, né, do lado financeiro, né? E isso acabou me gerando muita frustração, né, muita decepção, porque foi uma vida inteira dedicada de corpo e alma mesmo para o surf, especialmente para o longboard. Sim, cara, não me arrependo de nada não, mas eu vi que ficou faltando a outra parte, sabe? E agora hoje já mais estabilizado, eu tô a fim de voltar a produzir, mesmo porque eu não vou depender financeiramente de nada disso. Eu vou fazer exclusivamente pela paixão, porque é muita bagagem acumulada, bastante envolvimento, e deixar isso guardado, cara, não faz nem bem, sabe? Você vê tanta coisa aí hoje, tanta coisa sendo feita, coisas que você acha legal, outras tantas que você não concorda. E quando você tem uma vida inteira dedicada a um negócio que você se comprometeu a fazer de corpo e alma, e você deixa aquilo guardado, chega uma hora que aquilo começa a te transbordar e de alguma forma acaba te esmagando, sabe qual é? E aí, assim, botar para fora, cara. Compartilhar, né, brother? Sabe a necessidade de compartilhar, cara? Trocar, né? Voltar a trocar, né, brother? Porque o ser humano, ele foi feito para compartilhar, né? Para trocar informação, né, cara? Coisas boas e seja lá o que for. E minha vida é surf, né, brother? Minha vida é longboard. Eu penso nisso 24 horas, tudo. Então, assim, isso eu estava sentindo, ainda que não com tanta certeza, mas de alguma forma eu estava sentindo muita falta disso. Então, estou a fim de voltar a escrever aí, falei com o Edinho, acho que nós vamos usar a plataforma da Hardcore para botar umas... Muito bom. Eu sei que hoje em dia pouca gente lê, né, cara, mas também não dependo financeiramente disso, então foda-se, lê quem quer. E fazer com verdade, fazer com paixão, né, cara? Eu sei que, né, cara, eu não sou o dono da razão de nada, mas eu acho que dá para contribuir um pouquinho. E tem aí uns filmes no gatilho aí também, comentei com o Pet hoje.
Muito bom. Vildes, e você sabe que o espaço aqui está sempre aberto para você, né? Beleza, brother. Vamos trocar espaços. E tem uma coisa interessante, eu não sei se os novos ouvintes de hoje, se eles já escutaram lá nossos primeiros episódios, né? Mas os nossos primeiros episódios é que conta a história desse podcast aqui, que conta a história do Cultura Longboard, né? Lá na pandemia, eu e Yuri, né? Eu chamei Yuri para poder a gente gravar, né? Pô, tava todo mundo preso dentro de casa. Falei, Yuri, vamos criar um podcast aí para poder a gente interagir com a galera. E isso aí, né? Entrou Bulhões, que depois entrou Monique Garcia, Monique Pontes, né? E aí foi expandindo para o Brasil todo e hoje está em 15 países, né? Então isso é maravilhoso, né? Porque lá atrás, quando eu tive a ideia de criar esse podcast, o longboard ele não tinha espaço nenhum na mídia, né? Quem sempre teve muito mais espaço foi a pranchinha, né? Teve muito mais espaço. E aí eu falei, pô, eu sou apaixonado por longboard. Não existe material que você vá buscar na internet sobre longboard. Então vamos dar espaço ao longboard brasileiro, né? O Cultura Longboard ele foi criado justamente para ser esse espaço exclusivo e dedicado ao longboard brasileiro, entendeu? E você, como faz parte dessa história aí também, que está aqui com a gente, sinta-se à vontade, o espaço está sempre aqui aberto, volte sempre que você quiser. E mais uma vez, obrigado aí pela sua disposição, pela sua disponibilidade em trazer esse tema tão bom, tão gostoso de conversar, né? Que embora algumas pessoas enxergam polêmica nisso, mas hoje deu para a gente mostrar aqui que a gente não está nem defendendo, nem ofendendo. Está mostrando os pontos positivos, negativos e quais são os benefícios de não usar. É mais ou menos isso aí. Gratidão, Vildes, por mais um episódio aqui conosco. Eu agradeço aí por ter parado aí, gastado um pouco do tempo de vocês aí para me escutar. Eu quero falar uma coisa, cara, que eu acho que você sabe disso, mas eu acho que é legal falar. Cara, é o único podcast, e na era dos podcasts, né? É o único podcast especializado, né, em longboard. Então, assim, cara, você tem uma grande responsabilidade nas mãos. Sem querer te colocar em apuros, mas já te colocando. Eu sei disso, eu sei disso. Você tem, cara, tanto é assim, cara, essa pauta, eu tenho 5, 6 pautas aqui, tá aqui na minha frente, cara. Tinha anotado para, de repente, conversar com vocês e descrever também, né? Voltar a escrever a respeito, né? Então, eu anotei essas pautas aqui e, assim, eu dei preferência, né, para você justamente por isso, cara, por ser exclusivo, por ser o único. Então, assim, eu acho que você teve uma grande iniciativa, mas também você tem uma grande missão. Com certeza. Né, cara? E, consequentemente, aí o Bulha, a Cris, aí quem mais estiver envolvido com vocês aí. Então, assim, cara, eu tenho aqui pautas aqui, vou escrever vou colocar em texto, em matérias também. Eu tenho outras ideias para produções audiovisuais também, mas também tem coisas anotadas aqui, já que a gente pode estar conversando no Cultura Longboard aí também, e que acho que é um canal de extrema importância para o longboard brasileiro. Tu sabe que eu fui a mídia do longboard por muitos anos, eu né, sei cara? disso e eu tô aqui só aprendendo cara, hoje com você. Então, assim, bicho, assim, eu não tô falando para me vangloriar, não, cara. Eu tô falando assim, porque assim, eu senti a responsabilidade. Era uma missão difícil e muito complicada, cara, entendeu? Até pelo longboard, até pelo aspecto cultural de longboard, de ser uma modalidade mais desprendida, mais solta e movida mais à paixão do que qualquer outra coisa. Então, assim, é muito mais difícil você criar e gerar conteúdo e fazer até com que os próprios praticantes participem e gerem conteúdos para que você possa divulgar na mídia. Com certeza. Eu tinha muita dificuldade com isso. Então, isso dificulta muito mais a empreitada. Então, por conta disso, eu só posso parabenizar e agradecer você aí pela iniciativa. Massa, Vildes. É muito bom, é muito gratificante escutar essas palavras, escutar isso de você, porque quando eu ainda era
colunista do Surf Bahia, eu lia muito suas matérias no Waves, né? Que eu sempre fui apaixonado por longboard, então eu lia muito suas matérias para me inspirar também, né? Para servir de inspiração para eu escrever no site. Eu era colunista de longboard no site do Surf Bahia, né? Então, minha gratidão aí, né? Pelo reconhecimento e por vir de você, né? Então, fico muito feliz e acreditando que eu estou no caminho certo. Isso tudo é para gente, é para o longboard brasileiro, é para você, é para o Bulhas, para Cris, para Dani, para todo mundo que nos escuta, né? É para todo mundo que curte essa vibe, esse surf com as pranchas grandes, né? E esse compromisso, essa responsabilidade, a gente vem passando aqui no nosso dia a dia, cada episódio, a gente vem passando esse compromisso e essa responsabilidade de levar um conteúdo sério, gratuito e construtivo para todos os nossos ouvintes, né? Bulhões, Cris, todo mundo que já passou aqui pela bancada, vê o tamanho da responsabilidade de que é tudo isso, que não é simplesmente ali, a galera quando aperta o play vê tudo prontinho ali, é o maior barato, mas por trás, nos bastidores, é um trabalho de muita responsabilidade, de tempo, de tudo isso, e tudo isso aqui é paixão, né? Mas é isso aí, eu agradeço mais uma vez aí. Demais, galera. Bom, obrigado aí, Cris, foi um prazer falar com você, obrigado, Bulha. Pô, o Bulha é um irmão... Muito sempre bom. Uma Bulha é um aula. irmãozão, né, cara? A gente vive aí zoando o outro o tempo inteiro, mas a gente só zoa com quem a gente gosta. Com certeza. E chumbo trocado não dói, né? Esse é bom. Porra, eu tava com saudade de te ouvir. Tô com saudade de ler suas ideias, botar no papel e ver. Enferrujado ainda aí, umas gaguejadas aí, no texto também acho que não deve ser diferente, mas aos poucos a gente vai se soltando e... Botar pra fora, escrever. Agora é mídia terapia, né, brother? Mídia terapia. Boa. Vildes, boa. Vale ressaltar, né, que o Bulhas, ele tá aqui com a gente, tá aqui comigo, né, desde o 4º episódio. Acho que foi, bem no comecinho. Então, hoje a gente está completando 73, né? Esse episódio com você tá sendo o episódio 73, então a gente está com 73 episódios, né? Então isso é muito bom. Eu agradeço também, né? Obrigado, Bulhas, por fazer parte desse projeto, por fazer parte do Cultura Longboard, por contribuir, né? Para que tudo isso caminhe de forma positiva, construtiva e com sabedoria, né? Incrível, irmão. Esse volume de episódios aí é incrível, cara. Incrível. Aí quem vê chegar no 70 e tal, nem imagina aí o tanto que você teve que ralar para fazer acontecer. Consideração final é agradecer por ouvir tanto conhecimento sobre o longboard e falar que ele é sempre bem-vindo para falar dos outros assuntos que ele mapeou aí para trazer para a gente. Que eu fiquei até curioso. Consideração final é botar o Jaime numa surf trip, botar ele com uns 30 negros atrás dele, puxando o saco dele. O que é o amigo da onça, né? Por isso que eu falo que chumbo trocado não dói, né? Ô, Pet, Cris, eu falei para esse cara, chamei ele no WhatsApp, levantei a possibilidade da gente gravar um podcast, isso que a gente está fazendo agora. Ele não falou nada a respeito do que eu tinha falado. Ele falou de clínica, de viagem, não sei o que ele sabe que é uma coisa que eu não quero. Eu falei, pô, meu irmão, você tá fumando o quê, bicho? Eu tô falando de A, tu tá falando de Z. Longboard Experience. Eu falei, volta, bicho, volta. Eu tô falando de... Lá na capital. Tô falando de podcast. Tô falando de clínica. Clínica, viagem, pô. Você deve estar ficando rico com isso, por isso você quer me botar na furada aí também, né, meu? Não, daqui a pouco cai o Pix aí do podcast. Agora. Fico esperando. Valeu, galera. Como o Dani não tá aqui hoje, eu vou... Valeu, galera. A gente se vê na água. Boa noite, valeu galera. Boa noite aí, obrigado. Valeu.